Eu não sei quanto a vocês, mas quando nós lemos uma passagem como essa, a gente fica impressionado com a providência de Deus, com o cuidado de Deus daquilo que nós vimos na semana passada, no domingo passado. O autor, no verso 5, ele, pela primeira vez, ele apresenta o segundo personagem mais importante dessa trama, e aqui no caso, Mordecai. Como nós mencionamos na semana passada, Deus usa, prepara e levanta os seus heróis. Aqui nós estamos olhando para o segundo herói dessa trama, Mordecai. Interessante que o autor faz algo intencional, quando ele traz Mordecai, finalmente, a essa trama, né? Olha só que interessante. Agora, a partir desse momento, Mordecai, que no verso 5 é identificado como judeu, você vai perceber, se você ler na sua casa, você vai perceber que Mordecai vai aparecer 58 vezes em todo o livro. Dessas 58 vezes, é interessante como ele vai ser identificado pelo autor como um judeu por volta de 7 vezes. E isso não é à toa. Não é à toa. Guarde o que eu já falei e vou repetir. Nos textos sagrados, quando há repetição, pare, observe e de preferência ore a respeito, porque não é à toa que o autor está fazendo isso sob a instrução e direção do próprio Espírito de Deus. Olha que interessante, ele não só fala Mordecai, traz esse detalhe da primeira das 7 vezes que ele era um judeu, mas ele continua, benjamita, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. E olha o porquê que Mordecai estava debaixo desse império persa. Ele vai dizer, ele havia sido transportado de Jerusalém como um dos exilados que foram deportados junto com o rei Jeconias, ou seja, na época, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, aqui um outro imperador, só que da Babilônia, um imperador babilônico, havia transportado. Se você quiser checar mais tarde na sua casa, 2 Reis, no capítulo 24, você vai ver no momento histórico quando isso aconteceu. Quando o rei Ciro, outro rei persa, ele havia conquistado a Babilônia por volta do ano 539, antes de Cristo, Ciro, apesar de não temer a Deus, Deus usou Ciro para proporcionar que o povo judeu retornasse para sua terra natal, voltasse para Israel. É interessante que nessa primeira leva, cerca de 50 mil judeus voltaram. Você vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 1, capítulo 2. E nos anos seguintes, outro grupo também retornou. Só que por algum motivo, nós não sabemos o porquê, é desconhecido a nós, Mordecai permaneceu na Pérsia, na capital, no caso aqui, na cidadela de Suzã. Os versos 7 e 15, novamente, nós somos informados acerca daquilo que nós vimos na semana passada, acerca de Esther. Só que é interessante que aqui o autor começa a trazer mais detalhe, focando 2 vezes que ela era sobrinha de Mordecai. Na verdade, o pai de Esther era tio de Mordecai, e Mordecai, quando adota essa menina, né, depois que seus pais morreram, mãe e pai haviam falecido, ele, por ser irmão do tio dela, a adota não só como um tio nessa linhagem, mas a tem como a sua própria filha. E aqui nós vemos que Abiail, né, que era o irmão de Mordecai, falece. Essa criança, possivelmente Hadassa, tinha cerca de 7 anos, quando ela se torna órfã. E é interessante que, como nós vimos na introdução desse livro, a primeira vez que nós começamos a debruçar sobre as páginas do livro de Esther, nós vimos que o nome dela, hebraico, é Hadassa, e que, curiosamente, Hadassa significa murta. E mais curioso ainda é quando você olha para esse tipo de arbusto, quando ele floresce, as flores lembram estrela, e estrela é exatamente o nome de Esther, só que o nome persa. E algo muito interessante, meus irmãos, que mais tarde nós vamos considerar, especialmente no capítulo 7, é porque que até então ninguém sabia que Hadassa e Mordecai eram judeus. Até o momento, ninguém sabe disso. E ele instiga ela a não revelar sua identidade judaica, judia, diante das outras concubinas
pela qual nós vimos na semana passada, todas aquelas moças que foram reunidas das 127 províncias. E notem que o próprio Mordecai a orienta a não revelar sua nacionalidade, quando ela estava entre aquelas moças, e logo depois nós vamos ver, mesmo depois de ter sido proclamada a nova rainha. Este detalhe faz com que muitos estudiosos questionem o testemunho de Hadassa e o testemunho de Mordecai. Por que eles, por exemplo, não fizeram como Daniel, que estava sob o império de Nabucodonosor, e eles, assim como seus amigos, professam a sua identidade? Estão lembrados quando Nabucodonosor faz aquela estátua e os 3 amigos de Daniel não se curvam porque eles não anulam a sua identidade como servos do único e verdadeiro Deus? É interessante que a gente não vê isso em relação a Hadassa e nem Mordecai. Por que Esther não recusou esse tratamento de beleza, ou até mesmo a comida especial, né, que esse eunuco ofereceu a ela, como Daniel fez? Estão lembrados também, de novo? Daniel faz aquele tratado entre ele, seus amigos e Deus, para não, né, se contaminarem com a regalia do rei e ficarem à base de vegetais, né, uma dieta específica, e mais tarde eles eram 10 vezes mais bonitos, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios, porque eles dependeram de Deus e não daquilo que o rei ofereceu. Por que Hadassa não faz o mesmo? Isso é muito interessante. E para responder essa pergunta, eu vou ler o que um comentarista disse acerca desse detalhe. Ele disse o seguinte, abre aspas: a capacidade de Esther não revelar sua identidade era um dos sinais de sua sabedoria, tanto quanto sua obediência às instruções de Mordecai. Ela era uma pessoa discreta, não apenas uma face bonita. De fato, a discrição aumentava a sua beleza. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para não querer comparar, até mesmo nos textos sagrados, as diferentes pessoas, circunstâncias em que Deus as colocou e por que elas fizeram o que fizeram, ou não fizeram o que não fizeram. Detalhe, nós temos que tomar mais cuidado ainda para não focar, assim como muitos estudiosos acabam se perdendo em meio a tanto detalhe, não focar o quê? Exatamente esse paradoxo, um texto, um livro todo onde nós não vemos a menção de Deus e é impossível a gente não perceber como Deus age em todos os detalhes. Especialmente hoje à noite a gente vai ver Ele de novo orquestrando no coração de pessoas que não temiam para favorecer aquilo pela qual Ele estava envolvido através da vida de Hadassa e Mordecai. Então, vamos tomar muito cuidado para a gente não perder a floresta em detrimento de uma árvore, não é verdade? Tem gente que perde a beleza de uma floresta porque ela foca talvez numa árvore feia que está murchando e perde o todo. Então, que esse não seja o nosso caso em relação à atitude de Hadassa ou Mordecai em não revelarem a sua identidade. E mais tarde eu vou aplicar esse texto, o que acontece nos nossos dias em relação aos missionários. Mas continuando, vamos ler comigo novamente o verso 8 e 9. Olha aí na sua Bíblia, verso 8 e 9. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Olha que detalhe interessante, onde nós percebemos aqui nesse primeiro eunuco, né, citado aqui por nome, Hegai. Perceba o mover de Deus nos detalhes das circunstâncias onde Esther estava submetida. Ela encontra favor de Deus em meio ao exílio. E aqui nós vemos Deus instigando no coração de um homem persa, que não temia o Deus de Esther, para estender a ela favor, ou, em outras palavras, um benefício. Obrigado, meu irmão. Falando em favor e benefício, obrigado. É interessante, mas enquanto eu
meditava, preparava essa mensagem, sabe que Deus me trouxe à memória? De novo Daniel. Vocês se lembram? Quando Daniel fez aquele compromisso diante de Deus em não comer da regalia, né? Daquela mesa farta, assim como todos estavam comendo, o que Deus fez em relação ao responsável por Daniel e o seu grupo? Instigou nele favor. E aquele homem, o qual favoreceu Daniel quanto aquele compromisso dele diante de um Deus que ele não temia, ele corria risco de morte. Mas Deus levantou aquele homem e fez com que ele fosse favorável a Daniel. Sabe outra pessoa que talvez você possa estar pensando agora? José. Vocês se lembram? Mesmo vendido como escravo por seus irmãos invejosos, Deus levanta um guarda, né, um líder da guarda do faraó, Potifar, que é favoroso com José, e ele percebia que tudo aonde ele colocava José, prosperava. Um homem que não temia Deus, reconheceu que Deus estava com José, e tudo que José colocava a mão, prosperava. De novo, Deus trabalhando em corações de pessoas que não conheciam, assim como ele fez com Ciro, para que os seus propósitos fossem cumpridos, para que a sua vontade estabelecida na vida dos seus filhos. E aqui nós vemos Hegai. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de imaginar. Imaginação é um dom. Imaginação é um dom, especialmente quando nós lemos a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado para esquecer desse dom que Deus nos deu. Eu fiquei imaginando Hegai ensinando Esther quantas boas maneiras, quanta etiqueta, como se portar diante do rei. Já viu aqueles filmes que uma plebeia é transformada em princesa, às vezes ela coloca um livro na cabeça, tem que andar numa postura, tem que se vestir de maneira modesta? Vocês nunca assistiram um filme desse tipo? Eu fiquei imaginando Hegai dando os toques, né? Ensinando Esther como se comportar, como falar, como pegar no talher, né? Como esperar que alguém de honra, maior honra, como se comportar diante dessas pessoas. Fiquei imaginando Hegai fazendo isso, um instrumento nas mãos de Deus, mesmo que não temia esse Deus de Esther. E outra coisa, Provérbios 16, verso 7, foi um texto que Deus trouxe à minha mente, quando eu comecei a pensar nessas pessoas que Deus colocou na vida de Daniel, de José e de Esther. Provérbios 16, 7 diz o seguinte: quando os caminhos de uma pessoa, olha que interessante, quando os caminhos de uma pessoa, ou seja, quando uma conduta de uma pessoa que vive no temor do Senhor, que honra o Senhor, quando os caminhos de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Isso é maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. E aqui, diante de nós vemos prova desse provérbio, não é verdade? Verso 11, nós vemos de novo aqui o cuidado de Mordecai em relação a Esther. O texto nos diz que todos os dias ele caminhava perto do pátio, né, ali do harém, para saber notícias de Esther, descobrir o que estava acontecendo e, sem dúvidas, intercedendo por ela. Nos versos 12 a 14, nós somos informados em detalhes quanto à duração do tratamento de beleza daquelas mulheres. Eu não sei vocês, mas eu fiquei impressionado quando eu li aqui os números. Eu não sei se enquanto eu lia você também teve a mesma impressão. Imagine, seu Nadir, a Solange fala assim: eu vou ficar 1 ano fora para fazer um tratamento de beleza. Imagina a minha esposa falando isso: eu vou ficar 1 ano, 6 meses fazendo um tipo de tratamento, 6 meses fazendo outro tipo de tratamento. Imagina o custo disso. Não só o custo disso, né? Mas imagine, gente, aqui eu fiquei imaginando como os persas eram vaidosos. Mas cá entre nós, talvez a nossa cultura seja ainda mais, não é verdade? A gente vê aqui meninas sendo tratadas durante 1 ano, né, 6 meses, óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Mas imagine quantos anos mulheres jovens não fazem a mesma coisa. Aqui é 1 ano só. Aquelas meninas teve 1 ano só de tratamento de beleza. Agora imagine, mulheres hoje em dia vivem, né? Nada contra salão de beleza, pelo contrário, nada contra joias, pelo contrário. Mas sem dúvidas, meus irmãos, eu acredito que nossa geração é muito mais vaidosa do que os persas eram. Abra os seus Instagrams,
Olhe na mídia, olhe os outdoors, a propaganda, né, de cosmético, de beleza, disso, a ênfase de uma beleza externa e não de uma beleza interna de caráter. Eu não duvido que a nossa geração seja diferente do que os persas foram. Mas olha aí, nós vemos quão comprometido o rei estava, ou os seus súditos, os eunucos, em apresentar para o rei alguém que tenha tido, no mínimo, 1 ano de tratamento de beleza. E além de um guarda-roupa à disposição dessas mulheres, um guarda-roupa, além de joias preciosas, tudo isso para que o rei pudesse ser impressionado, para que o rei pudesse, de fato, escolher a substituta de Vasti. Mas em meio a isso, minhas irmãs e meus irmãos, olha o que o autor disse em relação a Esther. Note um detalhe importante em relação a Esther. O texto vai dizer que quando Esther foi se apresentar, quando chegou o dia dela se apresentar ao rei, ela nada pediu, além do que disse a Hegai. Além dela ser submissa ao seu pai adotivo, ela era submissa a alguém que ela sabia que Deus havia colocado como autoridade sobre a vida dela, aquele eunuco. E ela ouve os conselhos daquele eunuco. E ela não pede nada além do que aquilo que ele a orientou. E é interessante que o texto vai dizer que ela alcançou favor de todos. Eu fico imaginando aquelas outras jovens olhando para Esther e falando assim, uau! Assim como aqueles sábios da época de Nabucodonosor, né, olhavam para aqueles judeus e falavam assim, uau, da onde vem essa sabedoria? Da onde vem essa beleza? De alface, de repolho, né, de batatas? Não, vinha do autor, da fonte de toda beleza, de toda sabedoria, o próprio Deus. E aqui nós vemos, de novo, Deus agindo de maneira poderosa por trás dos bastidores. E agora vamos ler, vamos ler aí o versos 16 e 17, o momento mais esperado dessa trama. Olha comigo versos 16 e 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, aqui por volta de dezembro, mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, de novo o favor aparecendo, e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Em outra versão, versículo 17, diz assim, o rei foi atraído por Esther mais do que a todas as mulheres. Novamente, é indubitável a ação divina no coração daquele rei. Deus, de novo, colocando nos olhos de Assuero uma beleza que talvez não só todos já haviam testemunhado, mas uma beleza que só ele viu a ponto de ser atraído por Esther de uma forma que nenhuma outra o atraiu. Na versão que eu li, na maioria de vocês, ele o amou mais do que todas. E o texto nos diz que o rei pessoalmente, pega a coroa e coloca sobre a cabeça daquela mulher. E ele não para. Nós vamos ver que no texto, no verso 18, ele dá um dia de feriado para todas as províncias, só para celebrarem a nova rainha. E distribui presentes, porque ele queria que todos também se alegrassem com ele, cujo aquela mulher era a nova rainha no lugar de Vasti. Meus irmãos, de novo, imaginem Esther naquele dia. Nós não temos ideia o que ela já passou, como exilada, mas imaginem Esther naquele dia, órfã, filha adotiva, exilada do país de seus descendentes, agora rainha do império pelo qual ela havia crescido. Nem mesmo a história da Cinderela seria tão emocionante, vocês concordam?
nem mesmo a história da Cinderela seria tão emocionante como um texto como esse diante dos nossos olhos. Uma realidade, porque a história da Cinderela é uma fantasia. Mas diante dos nossos olhos nós estamos vendo a realidade do Deus do qual Ele pega quem não é para fazer o que é. O Deus que tem prazer em humilhar os orgulhosos e honrar os humilhados. Diante dos nossos olhos nós vemos esse Deus, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. O rei, como eu disse, ele ficou tão animado que ele põe aqui não só, eu esqueci de mencionar, né, não só um dia oficial, um feriado, né, em todas as 127 províncias, mas ele vai fazer o 4º banquete. Não sei se vocês perceberam. O primeiro banquete a gente já tinha visto, o segundo banquete, nós também vimos, o 3º banquete, agora o 4º, mas esse 4º banquete é em homenagem a Esther, a nova rainha. Em outras palavras, o rei declara um feriado nacional e aqui ele distribui presentes para fazer com que aquele dia ficasse marcado. Ficasse marcado o dia de uma rainha, e sem dúvidas, a rainha, né? Porque Deus a colocou na posição que ela estava ocupando. No final do verso 20, olha que interessante, pela segunda vez o autor vai destacar uma beleza rara de Esther. Uma beleza rara, nos nossos dias, né? Uma beleza rara dos nossos dias. Olha que interessante, o autor vai dizer, vou ler o verso 20 para você de novo. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumprira o mandado de Mordecai, como quando a criara. Esther agora é rainha, ela não presta contas mais ao seu tio, ela está acima do seu tio. Embora, se você olhar o verso 19, quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Aqui já é uma posição de honra que Mordecai, por tabela, recebe por ter a sua filha adotiva ou sobrinha adotiva como rainha. Agora ele está num lugar de honra, mas mesmo assim ela ainda é superior, mas mesmo assim ela continua humilde, submissa, ela não abre a boca, ela continua honrando o seu tio, honrando o mandato, guardando o segredo, e nós vamos ver que em tempo oportuno ela vai ter que falar. E é interessante que agora ela não corre risco de morte, mais tarde, quando ela revelar isso, ela vai correr risco de morte, e aqui ela está sendo submissa em não falar, e depois ela vai ser submissa em falar. Essa é a beleza, muito maior do que os cosméticos, do que os olhos que aquela mulher recebeu. E aqui Pedro me lembra um texto, em 1 Pedro 3, verso 3 e 14, um texto muito sugestivo dentro desse contexto. Olha o que Pedro vai dizer, 1 Pedro 3, do 3 ao 4, verso 3 e 4, vou ler para vocês. A beleza de vocês, ou seja, ele está falando para as mulheres da época, a beleza de vocês, e não só para a época, mas para a nossa época, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, e cá entre nós os persas amavam fazer tranças, como cabelos trançados, ou enfeites exteriores, ou joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, a verdadeira beleza esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor, não para o mundo, mas de grande valor para Deus. Essa é a beleza de Esther. Essa é a beleza que Cristo forja em todas as suas filhas. E eu encerro com algumas aplicações, rapidamente. Primeiro, diante daquela questão, por que Hadassa e Mordecai não revelam a sua identidade no império? E aqui eu trago a aplicação de quantos missionários, meus irmãos, quantos missionários estão vivendo da mesma forma que Esther e Mordecai viveram, especialmente em contextos em que eles precisam ser como camaleões, e eu quero dizer, não abrindo mão dos seus valores, pelo contrário, camaleões no sentido de comer uma comida que não é natural para eles, vestir uma roupa que não é da nacionalidade deles, falar uma língua que não é a língua deles, parecerem como aqueles outros cidadãos,
E aqui nesse contexto, muitos deles não podem sequer mencionar a palavra cristão, porque eles podem ser deportados ou correm risco de morte. Quantos? Mas Deus, de novo, de maneira estratégica, tem colocado homens e mulheres para serem sal e luz às nações. O Deus invisível tem se manifestado através de seus filhos espalhados pelo globo. Vocês sabiam, isso aqui é um fato muito interessante, vocês sabiam que muitas filipinas, empregadas de sheiks na Arábia, estão compartilhando do Evangelho, e muitas mulheres de sheiks estão se convertendo ao cristianismo, porque olham para uma doméstica e ficam encantadas com o caráter delas, e quando elas têm a oportunidade de falar, elas falam, e elas não são expulsas por serem cristãs, pelo contrário, eles reconhecem que aquelas mulheres fazem com uma excelência que nem o árabe faz. Por quê? Porque elas servem e amam o Deus da excelência. A vida delas salgam, a vida delas brilham, mesmo antes de testemunharem que são cristãs. Mas no tempo oportuno, quando elas falam, muitas mulheres recebem oração dessas empregadas domésticas. Muitos sheiks, homens, meus irmãos, milionários, que em seus países são como reis, ouvem a sabedoria de simples domésticas. De novo, a grandeza, o poder de Deus, a estratégia de Deus, para alcançar lugares que você e eu não podemos ir, exceto com as nossas orações. Mas olha que privilégio. E eu quero dizer que você não precisa estar em terras estrangeiras, você não precisa deixar de comer a sua comidinha brasileira, não é verdade? Você não precisa deixar de vestir alguma roupa exótica, não precisa começar a vestir uma roupa exótica, mas a minha pergunta para você é: como a sua fé tem influenciado aonde Deus te colocou? No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no nosso bairro. Eu fiquei muito feliz, de ver a nossa igreja externamente pintada, bonita, não tem mais calçada cheia de mato. Fiquei muito feliz, vocês não têm ideia a alegria do meu coração. Mas, meus irmãos, eu tenho certeza que essa beleza externa está sendo um reflexo da beleza interna, porque de nada adianta termos um prédio bonito, se nós não temos pessoas bonitas pela graça e misericórdia de Deus, da habitação do seu Espírito em nós. Eu creio que essa beleza externa é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Eu creio nisso. O meu desejo é que as pessoas do nosso bairro não só olhem e falem: opa, que bonito que está essa igreja, mas eles possam olhar para você e falar assim: que povo bonito é esse, que povo bonito, que testemunho eles têm. Fulano, eu nem preciso ficar preocupado em pagar, tem crédito comigo. Cicrano, eu não preciso ficar preocupado, ele não fala de mim ele não fala mal de mim quando eu estou longe, pelo contrário, ele tem caráter. Porque, meus irmãos, os filhos de Deus, tudo que eles colocam a mão prospera. Nesse sentido, essa é a verdadeira prosperidade. É quando a sua vida faz Jesus famoso, é quando a sua vida salga, é quando a sua vida brilha. Isso é a verdadeira prosperidade. Isso é o que o ouro e a prata não paga, não compra, porque caráter, meus irmãos, não se compra na esquina. Caráter não tem na bolsa de valores. Caráter é um dom que só Deus forja em nós, por meio das circunstâncias. E eu encerro fazendo uma ponte quanto à insuficiência do tratamento de beleza que lemos nessa passagem e a suficiência da beleza do Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, nem mesmo no mundo todo, se um pecador tivesse à sua disposição o melhor tratamento de beleza, nem mesmo o melhor tratamento de beleza, não só em um ano, em toda a sua existência, não poderia remover a sujeira da mácula que o pecado trouxe sobre a humanidade. Se você olhar em Jeremias 13, capítulo 13, verso 23, se não me foge a memória, você vai ver Deus falando que um etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como um ser humano não pode fazer uma bondade que glorifica a Deus. É necessário um novo nascimento.
é necessária uma recriação da criação que foi afetada pelo pecado. Todos nós nascemos sob essa condição. Como pecadores, não só temos nenhuma chance alguma de irmos à presença de um Deus que é santo, como também merecemos a sua punição justa e eterna contra os nossos pecados. Essa é a má notícia. Essa é a má notícia. Todos nós, ao virmos a este mundo, nascemos fora do padrão de beleza pela qual Deus havia nos criado, a sua semelhança, sua imagem e semelhança. Ele nos criou, como foi muito bem lido na liturgia de abertura no Salmo 8, um padrão de beleza sem igual, imagem e semelhança do Criador. Mas o pecado veio e nós tivemos uma queda nesse padrão. Graças ao primeiro Adão. Essa é a má notícia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele não abandonou a obra de suas mãos quando Adão havia pecado. Deus envia o último Adão. E ao enviar esse último Adão, Jesus Cristo, a essência de toda beleza pela qual Deus criou o que criou. Cristo é a essência de toda beleza da criação. E apesar da queda, apesar do dilúvio, nós ainda temos no universo belezas pela qual nos deixa sem palavras. Porque a essência pela qual Deus criou, inclusive o ser humano, foi em Cristo Jesus. Ele envia Jesus, a essência de toda a beleza da criação, para tomar sobre si os horrores, a feiura, a mácula do seu e do meu pecado na cruz. É isso que significa Cristo morrendo no lugar de pecadores, porque só assim Ele podia restaurar nos filhos de Deus uma glória tão bela quanto nós tínhamos antes da queda, porque a sua própria glória sendo revelada em nós, os seus filhos, graças a essa redenção, meus irmãos. Essa é a bela notícia do Evangelho de Cristo Jesus. E só assim, não sei se vocês perceberam, volta comigo no texto, diante daquela escolha, o rei iria escolher uma, ele iria chamá-la pelo nome. Não sei se vocês perceberam, mas aqui nós vemos que só assim, graças ao que Cristo fez, nós podemos depositar nossa fé nele. É o que ele fez, não o que você faz, ou você fará, o que ele fez, ponto final. Uma vida perfeita, uma morte no seu e no meu lugar, graças ao que Ele fez, quando nós depositamos a nossa fé nele como nosso Salvador, e agora como nosso dono, como Rei dos Reis, nosso dono, como nosso Senhor, agora nós temos o privilégio de sermos feitos novas criaturas, e de receber um nome, pela qual Ele nos chama à sua presença santa. Isaías 43, verso 1 e 2 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio.